Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Sr. Digital. Estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vou trazer um vídeo bem legal aí para quem está querendo montar um PC e um PC no seu perfil, né, para aquilo que você trabalha, para aquilo que você vai fazer, seja pessoal, seja de lazer, não sei. Eu vou mostrar para você, ensinar para você como você montar um PC dentro do seu perfil sem gastar muito dinheiro em um PC desnecessário, ou também comprar um PC que não vai atender à sua necessidade. Então, se você ficou curioso de saber como fazer isso, fica comigo que daqui a pouquinho eu vou te explicar. Roda a vinheta! Bom, galera, estamos aqui. Antes de começar a falar do vídeo, eu já quero pedir para você dar aquele apoio, então deixa o seu like aí pra gente, compartilhe esse vídeo e você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Assim você ajuda a gente a alcançar mais pessoas, o YouTube entender que o vídeo é relevante e ele vai distribuir esse vídeo para mais pessoas e você ajuda a gente a crescer o canal, beleza? E trazer mais conteúdos aí com mais qualidades. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui. Provavelmente vai ser um vídeo um pouco mais longo, então se você quiser realmente entender, assiste o vídeo até o final, não fica pulando, porque depois você vai ter dúvidas e a sua dúvida está no vídeo. Então assista com tranquilidade, assiste o vídeo até o final, porque eu vou trazer informações muito relevantes aqui. Você que quer montar um PC, você que está em dúvida, e para você não gastar dinheiro desnecessário e também não montar um PC que não vai te atender, então aqui eu vou explicar tudo que você precisa saber para montar um PC dentro do teu fluxo, dentro do teu trabalho, dentro do que você necessita, tá? Então, vamos lá. A primeira dica que eu vou dar para você parece bem besta, bem básica, mas não caia em vendedor de magazine, galera. Essa é a pior coisa que acontece com muitas pessoas. A pessoa pensa, eu vou comprar um PC, a primeira coisa que ela pensa, eu vou lá na Casas Bahia, né? Porque na Casas Bahia é barato. Não, pessoal, não faça isso, não compre PC em magazines, porque ali o vendedor, ele vai querer vender o produto para você, então ele vai fazer daquele PC como se fosse o melhor PC do mundo, ele vai tentar te enrolar e te mostrar que aquele PC é muito bom. Depois, quando você leva esse PC para casa, daqui uns 2, 3 meses, você vai falar, nossa, esse PC está muito lento, esse PC não sei o que lá. Por quê? Porque a maioria dos PCs que são vendidos em magazines são PCs que são ali para você, no máximo, abrir o navegador e olhe lá. E depois você começa a baixar coisa, fazer isso aqui no PC. Ele não foi montado para ter essa estrutura de você fazer muito fluxo de trabalho. Então a primeira dica que eu dou para você: não compre nenhum PC em magazines. Não vá em Casas Bahia, Magazine Luiza e por aí vai. Não faça isso. Fica aqui que eu vou te dar uma dica de como você montar um PC que vai durar anos e anos para você e você não vai ter dor de cabeça. Então pega essa primeira dica, não caia em vendedor de magazine, não compre seu PC em nenhuma magazine, beleza? Entendeu isso? Então vamos para a dica 2, montar o meu perfil. Cara, antes de você querer montar o seu PC, de querer ter o seu PC, de querer ver quais peças você vai pegar, qual tipo de PC você vai pegar, você tem que entender o teu perfil. O teu perfil de usuário, o que você faz? Você vai trabalhar com o PC, você vai jogar, você vai usar para estudo, você vai usar só para lazer, sei lá, entrar em site, pesquisar, fazer compra, ver Facebook, ver e-mail. Então você tem que montar primeiro o teu perfil, para depois você montar o perfil do PC. Porque não adianta você montar o perfil do PC sem saber qual que é o seu perfil. Então a primeira coisa que você tem que sentar, pegar um papel ali, uma caneta e dizer, ó, eu vou usar o PC para trabalhar, eu vou usar o PC para uso pessoal, Facebook, navegador, eu vou usar, por exemplo, softwares. Que tipo de softwares que eu vou usar? É o Excel, é softwares de edição de vídeo, é softwares de edição de imagem, é softwares disso, é softwares de programação. Quais são os tipos de software que eu vou usar, o que eu vou abrir no PC? Então você tem que montar um perfil de tudo aquilo que você vai usar no PC, de tudo aquilo que você vai utilizar no PC, para baseado nesse perfil, você consiga montar um PC que atenda a sua necessidade. Porque não adianta você falar assim, por exemplo, eu vou usar o PC para abrir o Excel, para abrir o Word, para abrir navegador e vou montar um PC gamer de 10 pau. Não precisa você fazer isso. Por quê? Porque você não precisa de um PC potente para abrir Excel, para abrir Word, para abrir navegador, para ficar fazendo coisas básicas, de home office básico, porque você não vai precisar de tanto processamento, de tanta
tanto hardware pesado para você abrir esses programas. Então muitas vezes a pessoa compra um PC além daquilo que ela vai utilizar. E esse dinheiro a mais que você gastou no PC você poderia usar para comprar periféricos ou outras coisas mais. Então primeiro você tem que traçar o seu perfil, né? Você tem que entender o que você vai fazer, né? Tipo assim, eu vou abrir o Excel, ou vou abrir alguns softwares. Eu vou usar o PC só para trabalho, ou seja, eu estou fazendo faculdade, eu vou usar para abrir o Word, para montar meu trabalho, para montar minhas coisas. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser traçado. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer anotando tudo num papel. Então, no meu trabalho, quais são os softwares que eu vou usar no meu PC? Se eu vou usar o meu PC para o trabalho da escola, da faculdade, quais são os softwares que eu vou usar? Então você vai anotar tudo num papel, tudo aquilo que você vai utilizar no PC, para aí sim você montar um perfil para você dentro do PC. Então, esse é o ponto principal, montar o seu perfil de usuário. Montar o seu perfil de usuário. Tudo num papel explicadinho, tá? Outra coisa que você tem que analisar também é assim, qual tipo de monitor você vai utilizar, porque é o seguinte, se você trabalha com design, você não vai comprar qualquer monitor, então você já vai precisar de um PC diferente para utilizar um. Então, eu vou falando isso ao longo do vídeo, então você tem que anotar tudo que você vai, o porquê você vai usar aquele PC, é só para trabalho, é só para uso pessoal, é só para uso acadêmico, é para tudo. Então tudo isso tem que entrar num papel, tem que entrar numa anotação e você tem que fazer essas perguntas para você montar o teu perfil de usuário. Fez isso, montei meu perfil de usuário, anotei tudo que eu preciso, que eu vou utilizar no PC, todos os programas que eu vou usar. E agora o que eu vou fazer? Eu vou explicar para você o que cada componente do PC faz para você entender como você vai montar o seu PC, de como você vai entender o seu PC. Eu não vou te dar aqui uma aula de hardware avançada, porque isso não é necessário, mas eu vou te falar quais são os componentes principais do PC e o que eles fazem no PC para você entender esse perfil que você montou, porque você montou um perfil, tá? Eu montei um perfil, eu vou usar o Excel. Mas o que eu preciso dentro do PC para abrir esse Excel, para abrir esse Word, para abrir esse navegador, para abrir esse software, abrir isso daqui, aquilo lá, aquilo outro? Eu preciso entender o que esses hardwares fazem para eu poder montar o meu PC de acordo com aquilo que eu necessito. Primeiro vamos falar de memórias. O que são memórias? As famosas memórias RAM. A memória RAM, a grosso modo, ela serve para armazenar informações, tá? E ela, armazenando essas informações, ela vai ajudar você a abrir programas, sites, jogos, etc. Por exemplo, você abriu o Word. A partir do momento que você abriu o Word, a memória pegou a informação desse Word aberto e guardou na memória, guardou lá. Então, você, vamos dizer assim, você ensinou a memória naquele momento a abrir o Word. Se você fechar o Word e você abrir o Word de novo, o Word vai abrir mais rápido. Por quê? Porque agora a memória armazenou de como abrir aquele software. Então ela vai te ajudar a abrir aquele software de uma maneira mais rápida. E com isso, ela não só vai armazenar essas informações, como ela vai te ajudar a processar as coisas mais rápido, abrir as coisas mais rápido, a transitar informação entre o PC completo muito mais rápido. Então, com base nisso, a gente vai entender, né? A gente vai entender o quanto que eu preciso de memória. Porque quanto mais robusto for o teu trabalho, mais programas você abrir no teu trabalho. Outra coisa, o que a memória faz? Ela gerencia os seus programas abertos. Então você abriu o Word, você abriu o Excel, você abriu, por exemplo, o navegador, aí você abriu o bloco de notas. Tudo isso está ocupando memória. Quanto mais coisa você tem aberto no seu computador, mais a memória vai sendo utilizada. Por quê? Porque ela vai fazendo esse trabalho de armazenamento de informações. Ela vai gerenciando as informações e vai sendo usada para manter esses processos abertos. Se você for no PC e dar Ctrl Alt Del, vai abrir o gerenciador, né, para você. E se você abrir o gerenciador, você vai ver que tem vários processos. E você vai ver lá o que está sendo usado de memória, o que está sendo usado de processador e o que está sendo usado de rede, de HD e tudo mais. Então,
todos os processos que o Windows já usa, por ele estar aberto, a memória está sendo usada. Os programas que você está abrindo no Windows também está sendo usado memória. Então, e aí entra aquilo que eu te falei. Quanto que eu vou precisar de memória RAM? Quanto que eu vou precisar de memória RAM para poder abrir meus programas? Por exemplo, se você vai ter um PC que você vai abrir um Excel, abrir um Word, abrir um bloco de notas, abrir navegador, essas coisas mais simples, um computador com 8 GB de memória já é o suficiente para você fazer esse tipo de trabalho. 8 GB de memória já vai te atender para abrir o Word, para abrir o Excel, para abrir navegador, para abrir programas que são mais básicos, programas que não puxam tanta memória. Mas aí você já não vai conseguir ter um PC gamer, um PC para jogar. Por quê? Porque jogos eles ocupam mais memória, puxam mais memórias. E você tem que entender que o teu computador já está usando a memória para os processos. E se você tiver um processador com gráfico, a memória vai ser utilizada para pôr memória dentro dessa parte gráfica. Então, isso é uma coisa que também tem que se levar em conta. Mas depois eu vou te falar, eu vou te dar 3 setupzinhos aí que você pode montar, básico, médio e avançado. O segundo hardware que é importantíssimo é o processador, né? O processador, ele é responsável para abrir os programas, ele é responsável para abrir os sites, ele é responsável para processar o sistema operacional, ele vai ditar a velocidade do carregamento das coisas que são abertas, né? Então aí nós voltamos à mesma pergunta da memória, os mesmos questionamentos, né? O que você vai abrir? Porque, por exemplo, tem processadores que eles têm a placa gráfica integrada. Dentro do processador já tem uma placa, vamos dizer, uma placa de vídeo dentro do processador. Mas as placas de vídeo que tem dentro do processador não são muito boas, elas não são parrudas, né? O que é parruda? É boa. Elas vão servir para abrir coisas simples, coisas do dia a dia. Elas não vão servir para você jogar jogos da nova geração, jogos pesados, você não vai conseguir rodar, porque ela não tem um processamento gráfico para isso. Mas você consegue abrir um Photoshop, vai ficar lento, mas você consegue abrir. Você consegue abrir o Windows Illustrator, vai ficar lento? Vai, mas você consegue abrir. Você consegue abrir editores de vídeo? Sim, você consegue abrir, mas aí você vai ter um processamento mais lento. Por quê? Porque ele vai forçar o processamento e a parte gráfica. Ele vai estar fazendo 2 processos. Ele vai estar processando a parte gráfica e vai estar processando a parte do seu sistema operacional. Tudo que está sendo aberto, tudo que está sendo processado pelo sistema operacional, o processador está trabalhando ali. E você, novamente, Ctrl Alt Del, você vê lá tudo que o processador está sendo usado dentro dos programas que estão abertos e de todos os processos do Windows. Então, novamente, a gente vai entender. Eu preciso de uma placa gráfica, que é dentro da placa do processador, e essa placa gráfica vai atender as minhas necessidades. Como que eu vou saber que ela vai atender as minhas necessidades? Dentro do meu perfil. Ah, cara, eu quero montar um PC gamer, então o processador com placa gráfica não vai me servir. Aí eu vou precisar do quê? De uma placa de vídeo. O que é a placa de vídeo? Ela é responsável pela toda a parte gráfica do PC, né? Tudo que for aparece no seu monitor é da placa de vídeo. Então tudo que ela for processar, um jogo, um programa 3D, um vídeo, tudo que passar dentro da tua tela é a placa de vídeo que está trabalhando, é ela que está te dando tudo que você está visualizando, é ela que está processando. Então naquele momento você já não está usando mais o processador para processar a imagem, você está usando a placa de vídeo. Aí já é um outro componente que ele fica liberado para fazer isso. Então, toda a placa de vídeo tem a sua memória RAM, que chama a VRAM, tá? Você pode ver que toda a placa de vídeo tem uma memória VRAM. E a memória VRAM funciona da mesma memória RAM do computador. Ela vai armazenar as informações, ela vai fazer. Então, quanto mais a tua placa de vídeo tiver VRAM, mais ela vai ter um melhor desempenho para abrir e gerar as partes gráficas. Mas existem várias placas de vídeo, desde placa de vídeo bem basiquinha, que é só para você ter uma placa de vídeo off-board, né, que ela não está integrada em alguma placa aqui, desde placas parrudas, que você consegue jogar jogos da última geração no máximo possível. E aí que você vai analisar o que você vai precisar. Por exemplo, eu vou usar um After Effects. Cara, um After Effects, cara, você vai precisar de uma placa de vídeo. Por quê? Porque o After Effects é
um software que mexe com 3D, e 3D puxa muito o processamento gráfico, né? Ah, eu vou usar muito Photoshop. Então você precisa de uma placa de vídeo, porque o Photoshop puxa processamento gráfico. Eu vou usar muito o CorelDRAW, vou usar muito o Illustrator, ou qualquer editor, seja editor de vídeo. Você precisa de uma placa de vídeo. Por quê? Porque ela vai te ajudar em todos os processos, desde você ficar com ela aberta, dela responder. Já pensou? Você vai lá, clica numa ferramenta, a ferramenta leva 5 segundos para aparecer. Você clica para abrir uma nova camada, ou puxa para abrir ali, para importar uma nova imagem. Tudo isso vai demorar se você não tiver uma placa gráfica. Tudo isso vai ter maior processamento e vai demorar mais. Então, se você trabalha com essas partes gráficas, tá? Você precisa de uma placa de vídeo. E a placa de vídeo que você vai precisar vai depender dos programas que você vai usar, da frequência que você vai usar e o fluxo que você vai usar. Depois, quando eu te dar os exemplos ali de setups, eu vou te explicar, né, dentro daquilo, quais as placas melhores que você pode usar para aquilo, e vou te dar uma base. Mas quanto mais você abrir programa, mais você usar programa pesado, mais você tiver um fluxo de dados, um fluxo de coisas abertas, de coisas sendo utilizadas, maior processamento gráfico você vai precisar, e de uma placa melhor também, ok? E depois nós temos o conjunto da obra, né? Esses daí são os 3 hardwares principais do computador, mas nós temos outras coisas que compõem para o computador funcionar. Mas esses são os 3 hardwares principais, vamos dizer que são os órgãos vitais do computador, que é a memória, o processador e a placa de vídeo, né? Então nós entendemos agora quais são as funções dos 3 principais hardwares, né? Mas além do processador, da placa de vídeo e das memórias, nós precisamos de um gabinete, nós precisamos de uma placa-mãe, que é onde vai todos esses componentes, e nós precisamos de fontes e periféricos extras. A fonte que vai gerar energia para todo o computador, e os periféricos extras mouse, teclado, monitor e tudo mais. Por exemplo, nós precisamos de um HD ou de um SSD, que eu também vou falar, e o SSD e o HD são hardwares de armazenamento, onde você vai guardar os seus arquivos, onde você vai instalar o Windows, onde você vai usar tudo para você poder gerenciar aí os seus arquivos e o seu sistema operacional, tá? E aí temos o seguinte, a placa-mãe, ela tem soquetes, tá? Cada placa-mãe ela tem um soquete de uma geração. Então é outra coisa que depois eu vou falar também sobre isso, mas é importante você entender que cada placa-mãe tem um soquete. Então quando você for montar o PC, você tem que pegar um processador que caiba na placa-mãe. Então, eu quero um processador X, então eu tenho que procurar a placa-mãe que aquele processador encaixa. Eu vou comprar uma placa de vídeo, qual que é o encaixe daquela placa de vídeo, qual que é a tecnologia. Aí nós vamos falar de tecnologia, por exemplo, de memórias, que são a tecnologia DDR. Nós temos hoje o DDR3, o DDR4 e agora chegou o DDR5. Eu recomendo você montar um PC, principalmente se você for usar mais a parte gráfica, você já pegar uma placa-mãe que já seja DDR4, porque aí a frequência das memórias são mais rápidas, ela trabalha mais rápido. Se você for montar um PC que é mais para pessoal, mais para uso acadêmico, se não for usar muito, um DDR3 serve. Mas hoje o padrão mesmo está sendo o DDR4, agora está chegando o DDR5, eu não recomendo ainda pegar o DDR5, tá? Não sei queira, mas, por exemplo, o meu PC ele é DDR4, e eu poderia ter pegado o DDR5, mas eu ia gastar muito mais para ter uma tecnologia, sendo que o DDR4 já atende o que eu preciso, entendeu? Então, tem muita gente que quer pegar tecnologia nova para dizer, eu tenho a tecnologia, mas às vezes ela não vai nem usar aquela tecnologia porque ela não vai ter tanta ação dentro do PC, ok? E também nós temos que falar a fonte, que a fonte é o que vai gerar energia para nossos componentes. E cada componente usa um tanto de energia, ela usa os watts. Então a placa de vídeo usa tantos watts, o processador tantos watts, a memória, cada um dos componentes, tudo que tiver dentro da placa vai usar energia. Então quando você for comprar os hardwares, cada hardware informa o quanto que usa de energia. Aí você tem que fazer uma soma de tudo, dar também um respiro, não comprar em cima. Vamos supor, todos os meus componentes usam 300 watts, então eu vou comprar uma fonte de 400.
vou ficar com 100 watts de sobra, porque se amanhã eu trocar algum componente, eu tenho watts de sobra. Se eu comprar exatamente o que o meu PC usa, amanhã se eu fizer qualquer troca, eu vou ter que trocar a fonte também. Então sempre pegue uma fonte que te dê um respiro aí de uns 100, 150 watts, dependendo do que você está montando. Então a fonte também é muito importante, porque é ela que vai gerar energia para o teu PC, tá bom? Bom, com isso em mente, basicamente é assim que você monta um PC, é assim que você tem um PC, né? Agora eu vou te dar 3 configurações base, tá? Eu quero te dar 3 configurações base para você poder montar um PC e em cima dessa configuração base você pode mudar o hardware, tá? Eu vou dizer para você quais são os hardwares, eu vou dar a minha opinião, né? Eu pesquisei o preço, eu pesquisei os hardwares, então eu estou dando uma opinião minha, ok? Não estou dizendo que é a verdade verdadeira, estou dando a minha opinião, o que eu usaria. Como eu estou dando essa dica, eu estou dando essas dicas para você, então nada mais justo de eu montar um setup que eu ache necessário para aquele tipo de trabalho. Eu, particularmente, gosto de usar Intel e gosto de usar NVIDIA. Mas a AMD é ruim? Não, a AMD não é ruim. A AMD é um pouco mais barato que a Intel, que a NVIDIA, em alguns casos, dependendo da loja. Mas sempre costuma a AMD ser mais barato. Mas eu sempre usei Intel e usei NVIDIA. Então eu prefiro usar Intel e NVIDIA. Vou gastar R$100 a mais, R$200 a mais, mas eu vou ter ali um hardware que eu gosto, que eu tenho de preferência. Mas eu posso te passar um hardware Intel e você pode fazer um comparativo. Por exemplo, você pode chegar na loja e falar, eu quero um processador que seja igual o i5 da AMD. O vendedor vai te falar, eu tenho esse daqui que ele tem o mesmo núcleo, o mesmo processamento, as mesmas funções que esse processador aqui. Então aí você vê o que compensa mais. Mas eu vou te passar em cima da Intel e em cima da NVIDIA, que são as marcas que eu sempre usei. Eu nunca usei AMD, então eu vou te dar aquilo que eu acho de melhor, tá? Bom, primeiro eu vou te dar aqui uma configuração de uso doméstico e home office simples. O que é home office simples? Para você abrir bloco de notas, navegador, Office, você abrir outros programas não pesados, você pode abrir vários programas ao mesmo tempo, você pode fazer várias tarefas ao mesmo tempo, abrir vários programas ao mesmo tempo dentro daquilo que eu te falei, Word, Excel, bloco de notas, esses programas que são mais para trabalho, né? Abrir um programa um pouquinho mais pesado, mas que não seja tão pesado, porque aqui a gente não vai trabalhar com placa de vídeo, tá bom? Então a configuração que eu criei aqui, né, é um processador, né, com gráfica integrada. É importante porque existem processadores que têm a placa gráfica e tem processadores que não têm a placa gráfica. E existem processadores que têm overclock. Você não precisa pegar processadores que fazem overclock, porque overclock é para cara bitolado, que gosta de estourar o PC. Então você tem que pegar, nessa configuração, um processador que tenha placa gráfica integrada, tá? Dentro de um i3 da 9ª geração para cima, ou um i5 da 9ª geração, também para cima, tá? Por exemplo, o i3 é mais forte que o i5? Depende, porque um i3 da 4ª geração, um i5 da 4ª geração é pior que o i3 da 10ª geração. Então nunca pense que o i3 é pior que o i5, depende da geração. Se você pegar o i3 da 9ª geração e o i5 da 9ª geração, o i5 vai ser melhor. Agora, se você pegar um i5 da 4ª geração e um i3 da 10ª geração, o i3 da 10ª geração vai ser melhor que o i5. Por quê? Porque ele evoluiu. E o i5 lá da 4ª geração não. Então, essa configuração você pode montar um i3 da 9ª para cima ou um i5 da 9ª. Tá? Eles vão ter mais ou menos ali quase a mesma função. Uma memória de 8 GB DDR3 ou DDR4, como eu falei, 8 GB já é o suficiente para poder abrir esses programas. Uma placa-mãe micro ATX, porque existe a placa-mãe ATX, micro ATX e mini ATX. A mini ATX é muito pequenininha, a micro é um pouco maior e a ATX é a normal, a padrão, aquelas placas de vídeo que tem mais conector. Qual que é a diferença da mini, micro e ATX? São as entradas USB, são os slots de memória, slots de placas. Então, como você não vai usar uma placa-mãe, você não precisa de muito slot, um slot lá tá bom. Futuramente, se você quiser colocar uma placa de vídeo que a placa-mãe suporte.
Você precisa só de 2 slots de memória. Depois, se você quiser colocar 16, você pode comprar 2 de 8. Aqui 2 de 4, uma de 8. Então, uma micro ATX seria o suficiente para essa configuração. E uma fonte de 400 a 500 watts já seria o suficiente. Aí até sobraria bastante watts para depois colocar alguma coisa. Então, seria uma fonte que ficaria tranquila e não ia pesar, né? E essa configuração vai abrir de boa navegadores, programas básicos, médios para trabalhar. Você vai conseguir abrir vários programas ao mesmo tempo. Não vai precisar, eu estou com o navegador aberto, não posso abrir o Word. Esses são os computadores lá da Casas Bahia. Você abrir o Word, você não pode abrir mais nada. Com o tempo você não vai conseguir, vai abrir o Word e vai levar 5 minutos lá para abrir o Word. Então essa máquina é uma máquina que vai abrir tudo rápido, de forma rápida, tranquila, sem te pesar, ok? Esse computador, aproximadamente baseado no i3 da 10ª geração, tá? Baseado no i3 da 10ª geração, ele sai em torno de R$ 1.300 hoje, né? Hoje, tô gravando isso daqui dia 2 de março de 2023. Pode ser que lá na frente, ou quando você estiver assistindo esse vídeo, esteja mais barato ou mais caro, não sei. Mas hoje, esse computador ele custaria em média R$ 1.300. R$ 1.300 por um computador que você vai conseguir trabalhar home office, vai conseguir fazer trabalho acadêmico para os filhos, para você, vai conseguir ter uso pessoal, vai conseguir fazer várias coisas, não é um computador caro. E lembre-se, você está montando um computador de qualidade, não é um computador de Casas Bahia que você paga R$2 e meio e é tudo off-board, é uma porcaria, principalmente da Positivo. Aqui você não está montando um computador de marca, você está comprando as peças e você está montando. Isso eu estou colocando já o valor da montagem ali, você comprando na loja, eles já montam para você. Tá bom? Bom, segunda configuração que eu vou passar para vocês aqui. Eu vou sempre deixando aí na tela quais são as marcas de todo o PC para você pesquisar, tá? Segundo, programas intermediários para pesados, gamer casual e trabalhos como editores. Então aqui já é um PC para abrir já editores de imagem, de vídeo para alguns jogos e também para alguns programas já de intermediários para pesado, programas de programação ou programas que puxam um pouco mais de memória, um pouco mais de processamento e também de parte gráfica, tá? Aqui a gente vai usar uma placa de vídeo, porque aqui a gente vai precisar de processamento gráfico, tá? Então aqui nós vamos precisar de um processador i5 da 11ª geração à 13ª, ou um i7 da 7ª geração ou até a 10ª geração mais ou menos. Então um i5, um i7, como eu falei, se você quiser uma coisa mais parruda, o i5 da 11ª geração vai funcionar, ou se você pegar um i7 da 7ª, 8ª geração, vai funcionar mais ou menos aí nessa mesma pegada, tá? Mas claro, entre você pegar um i7 da 7ª geração, eu recomendo pegar um i5 da 11ª, mas isso também vai depender do preço e daquilo que você pode gastar. Agora a gente vai trabalhar com 16 GB de memória já DDR4, que é importante, tá? A gente pode trabalhar, sei lá, com 266 MHz ou com 3000 MHz, mas eu acho que 266 MHz já é o suficiente, tá? Você não precisa de 333, acho que 266 já é o suficiente. Tudo aí deixando sempre na tela. Vamos precisar de uma placa de vídeo GTX 1060 6 GB ou uma GTX 1070, também pode ser de 6 a 8 GB. Então essas duas placas já vão dar, e eu posso falar porque eu já tive uma configuração, na verdade eu tenho uma configuração de um i5, para vocês terem uma ideia. Eu tenho uma configuração de um i5 geração 9, eu tenho uma 1060 de 6 GB, eu tenho 16 GB de memória. E cara, eu rodo tudo nele, cara. Eu rodo o jogo, eu rodo Premiere, After Effects. Eu troquei porque o After Effects começou a pesar muito nesse PC porque eu estava usando muito 3D. Mas para você usar o After Effects para coisas tranquilas, que não seja muito 3D, ele segura de boa, tá? Então é um computador que para mim nunca travou, nunca ficou lento. Eu uso SSD, né? E é muito importante. E eu falo para vocês, esse PC que eu tenho é um pouquinho pior de configuração desse que eu vou passar para vocês, ou quase igual, e ele roda tudo, eu falo por experiência própria. Então, uma placa micro ATX, que é a que eu tenho, a micro ATX que eu tenho da Gigabyte, tá? De boa, e uma fonte de 500 a 600, a minha fonte é de 500 e segura tudo numa boa, cara. E eu recomendo usar um SSD, sei lá, de 1 GB, se você for tudo num SSD só. Lá eu uso um SSD de 240 só para o Windows
e usa o HD para armazenamento. Mas se você quiser uma taxa de transferência mais rápida, você pode colocar um HD de 1 TB e você pode pôr o Windows e também usar, porque, cara, a diferença entre o SSD e o HD é brutal. E eu tô falando do SSD padrãozinho, não tô falando do M2. O M2 já é uma coisa mais cara, eu nem vou colocar aqui. Mas um SSD padrão, ele é o suficiente, você vai ver que o seu Windows vai iniciar muito rápido, todos os programas vão ser muito mais rápidos. Então eu montei esse PC, né, eu vou deixar aí para vocês agora a configuração. Eu montei esse PC com um i5 da 11ª geração, o meu é da 9ª ainda, poderia até colocar, mas já deu um upgradezinho. Um i5 da 11ª geração, uma GTX 1060 de 6 GB, uma placa-mãe Micro ATX, aí você escolhe a marca que você quer, desde que seja o mesmo soquete, que eu vou deixar aí na lista o soquete desse 5. Você comprando qualquer placa-mãe com esse soquete, você vai conseguir. Aí tudo vai depender da marca. É Asus, é Gigabyte, XX, você escolhe. Então toda essa configuração baseada no i5 da 11ª geração, na 1060, fora os outros componentes, você vai gastar aproximadamente aí uns 3.400, de 3.000 a 100 a 3.400, dependendo da loja ou do dia, né? E tudo mais. Ok? Então você vai gastar mais ou menos que foi o que eu gastei, isso com o i5 da 9ª geração na época. Esse PC eu tenho aí já 4 anos ele, tá? E na época eu gastei 3.000 e pouquinho nele e não tinha nem pandemia ainda. Bom, vamos ao terceiro setup que eu vou passar aqui para vocês, que é já um setup já parrudão, para abrir todos os programas, para jogos pesados, programas 3D, modeladores e PC Gamer. Então esse é o parrudaço que eu montei para você poder, né, abrir bastante coisa, tá? Você pode se basear no i7 da 10ª à 13ª geração ou qualquer i9, tá? O i9 ele é pesado, então eu recomendo um i7, mas pode ser um i9. Da 10ª à 13ª geração, o i7, que da 10ª à 13ª já é muito bom. Uma memória de 32 a 64 GB de DDR4, 32 GB já é o suficiente para você abrir todos os programas, jogar e o suficiente. Uma placa de vídeo RTX, agora a gente sai da GTX, a gente entra numa RTX 2070, 2080 ou uma 3070, 3080, tá? As 3070, a geração 3000 é melhor que a geração 2000, mas a 2080 é melhor que a 3070. Lembre-se que sempre a geração, por exemplo, tem a 60, 70, 80 e 90. A 70 é melhor que a 60, a 80 é melhor que a 70, a 90 é melhor que a 80. Então uma 2080 é melhor que uma 3070, beleza? Aí já vamos usar uma placa-mãe ATX e uma fonte de 650 a 750, dependendo da placa de vídeo que você pegar. Eu montei um PC baseado no i7 da 12ª geração, uma RTX de 3070 a 8 GB, tá? E todos os outros periféricos, todos os outros hardwares, ele fica em torno de R$ 8.300. E esse é um PC que você abre tudo, cara. Você abre jogo, você abre modeladores, programas, você abre tudo, você faz tudo no PC extremamente rápido. Você pode usar um SSD, como eu falei para você, ou um M2, que já é um outro SSD, só que ele é uma plaquinha, ele é rápido pra caramba, cara. Se você puder investir nisso daí, realmente compensa, porque a velocidade, principalmente se você trabalha com muito arquivo, você movimenta muito arquivo no computador, o M2 ele faz, mano, você passa 50 GB de arquivo em segundos, pra você ter uma ideia. É muito rápido. Mas se não, usa aí, sei lá, um SSD de 2 TB, já que você vai jogar, então já seria 2 TB, ou 2 de 1 TB, mas aí seria bom 2 TB, porque para você ter um Windows, os arquivos e mais os jogos que você vai instalar. Tá? Se você não for usar o jogo, 1 TB dá. Eu usei como base esses preços na Terabyte, que para mim hoje é uma das lojas que tem um preço mais em conta do mercado. Tá? Nós temos a Pichau, eu não estou fazendo outra, não estou recebendo da Terabyte para falar isso, galera. Não tenho parceria com a Terabyte e não ganho para divulgar eles. Mas os meus PCs eu montei tudo na Terabyte, tá bom? Montei tudo na Terabyte e com preços muito abaixo do mercado, coisa de diferença de 200, 300, 400 reais de outras lojas. Mas é bom sempre pesquisar. Pega o processador que você quer e pesquisa em umas 5, 6 lojas e você vê qual que está mais barato, tá? Você pode montar tudo numa loja só ou comprar todas as peças e depois levar num
num técnico e ele monta para você o PC. Aí fica ao teu critério. Eu comprei as peças na Terabyte e pedi para eles montarem. Eles montaram gratuitamente, sem cobrar nada, e o PC chegou montado na minha casa, eu só liguei o PC. Então, eu recomendo a Terabyte porque de todas as lojas, sempre foi as lojas que eu achei o preço mais barato. Então, baseado nesses 3 setups que eu passei para vocês, foi tudo baseado na Terabyte, tá? Mas aí fica ao seu critério. Então, só um adendo, galera, se você for usar um i7 da 10ª geração ou usar um i9, eu recomendo que você use um water cooler. Porque esses cooler box que vêm junto com o processador, eles não aguentam o processador, principalmente se você for jogar, for usar programas pesados, eles vão começar a esquentar muito e você vai precisar futuramente trocar para o water cooler. Então se você for usar um i7 da 12ª geração e usar um i9, compre um water cooler, tá? Eu não coloquei o water cooler aqui como preço, tá? Porque eu não sei qual processador você vai colocar, mas aí o water cooler custa em torno de 200, 300 reais, tá? Então você pode colocar aí mais uns 300 reais, seriam uns 8.600 esse último setup que eu passei. Mas compre um water cooler, tá bom? Então galera, ficou muito longo esse vídeo, mas eu queria passar tudo para vocês aí, você que tem dúvida de montar um PC, para você não cair no engano do positivo. Tá, você montar um PC que vai te durar anos, eu falo para vocês, esses PCs vão durar anos para vocês. Como eu falei, eu tô com esse PC agora, esse é o PC que eu falei para vocês do i5, eu tô com ele 4 anos e ele vai durar ainda muitos anos porque ele ainda tá filé, cara. Então, monte o PC que você acha ideal, mas também que supra as suas necessidades. Qualquer dúvida que você tiver que não está aqui no vídeo, deixe nos comentários que eu respondo. Qualquer adendo que você tiver sobre hardware ou sobre uma configuração ou sobre um setup, manda nos comentários que eu respondo para você, beleza? Então eu vou ficando por aqui, galera. Obrigado a todos, valeu, um forte abraço, fui!